Bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou fazer a correção daquela atividade que eu passei semana passada, né? Achei retrasada para a escola Ulisses Guimarães, que era sobre os bantus, tá? Os povos africanos, tá bom? E tinha uma questão, né? Do livro que eu estou utilizando, que é o Projeto Telares, né? Do 7º ano, que pedia para relacionar com a literatura, né, a cultura banta aí no caso, tá bom? Aí diz assim, ó, interpretando documentos. Aí diz assim, ó, como vimos, as tradições culturais africanas foram fundamentais para a formação da cultura brasileira. Palavras, ritmos, sons, crenças, lendas e pratos de origem africana fazem parte de nossa vida e de nossa maneira de ser. O poema a seguir aborda particularmente a influência dos bantus em nossa cultura. Depois de lê-lo, faça no caderno as atividades propostas. Aí diz assim, né? É um poema de Eneida Gaspar. Aí diz assim, ó, quitutes. A quitanda tem muganga, coco, quiabo e dendê. Tem fubá, farofa e guando, maxixe, inhame, giló. Manjericão, mocotó. A quituteira foi lá, fez tareco e quibabá, tutu, curau e pirão, sarapatel, pururuca, angu que bebe quindim, fez muqueca e munguzá. Tem cachaça na moringa, tem cocada na cabaça, acambada empanzinada, zonza, bambeia e babau. Tá? Então, é o poema da Eneida Gaspar, tá? Que está no livro. Aí pede assim as questões. Que influências africanas podemos perceber no poema? Cite alguns exemplos, né? Era a primeira questão. Então, era uma questão um pouco pessoal? Sim, era um pouco pessoal, né? Mas eu, pessoalmente, né, achei que a influência maior, né, que você percebe ali é na culinária, né? Então, aparece coco, quiabo, dendê, fubá e farofa, né? Que são frutos, no caso do coco, né? Vegetais, o quiabo, farinha, que é o fubá, né? E alimento, o caso da farofa, né? O dendê, propriamente dito, é o óleo, né? Tirado lá do óleo de palma, né? Tá? Depois a gente vai ver isso aí também na questão 2. Aí a questão 2 dizia assim, ó. Você conhece algumas palavras de origem banta utilizadas no poema e outras não. Pensando nisso, desenvolva as atividades. Aí diz assim, anote, na letra A, anote as palavras que você conhece e seus respectivos significados. Tá? Então, eu pessoalmente, né, eu conhecia o coco, o fubá e o dendê. Né? A definição do dicionário é um pouquinho mais técnica muitas vezes. Né? Diz assim, ó, coco, fruto do coqueiro. Não sabe disso, né? Fubá. O que é o fubá? O fubá é uma farinha fina feita com milho ou arroz moído, muito empregada na culinária. Tá? É o fubá. E o dendê? O dendê é o azeite de dendê, no caso, né? Azeite de dendém ou óleo de palma, que é um óleo muito popular nas culinárias africana e brasileira, e também no candomblé. É produzida a partir do fruto da palmeira, conhecida como dendezeiro. Elaeis guineensis, originária do oeste da África. Tudo bem? Então, é uma palmeirinha que tem uns espinhos gigantes, né? Que ela foi trazida da África para cá, né? E se ambientou no nosso solo, né? E hoje em dia, parte da culinária, né? Como está dizendo ainda, né? Lá na África, culinária africana, na culinária baiana, então nem se fala, né? O molho de dendê, você sabe que se frita o acarajé, né? Que talvez seja o prato mais famoso para os turistas, né? Lá na Bahia, em Salvador especificamente, né? Tá? E os outros pratos, né? Também levam um dendê ali, que é um óleo amarelo, né? Tem uma música da capoeira, né? Que o cara, né, fala que o dendê é o óleo amarelo, né? E de fato é um óleo amarelado mesmo, tá? Tudo bem? Então, ele é também utilizado, obviamente, também nos rituais de candomblé, lembrando da herança africana, né, que ficou, né, para nós aqui brasileiros, né. Então ela muitas vezes veio da comida de santo, acabou se tornando uma comida para todo mundo, né. No caso do acarajé é um exemplo, né, que é um bolinho feito de feijão fradinho, frito, né, no óleo. Nos rituais de candomblé é muito mais simples, não tem, né, o recheio, né, que é colocado, né,
um tabuleiro das baianas lá em Salvador, né? Que é aquele gigante mesmo, né? Um camarão, caruru, vatapá, né? Enfim, pimenta, então é um pouco diferente, né? Então o acarajé do turista, né? Tá? Que é frito no óleo de dendê, que faz parte da culinária baiana e brasileira, né? Patrimônio cultural, né? Não tem o que se discutir essa herança africana que nós temos, essa mistura, né? Que é o Brasil, tá? Tudo bem? Então, eram as palavras, aqui no caso, né? Que você conhece seus respectivos significados, né? Agora, as que eu não conheci o significado, mas esse professor não conhece? Não, o professor não sabe tudo, gente. O professor está sempre aprendendo, a cada dia mais, né? Cada dia ele vai lá, pesquisa o que ele não sabe, ele vai melhorando a cada dia, tá? O ser humano tem que ser assim, tá bom? Então ninguém sabe tudo, não existe ninguém que sabe tudo no mundo. Essa pessoa nunca existiu também. Os que mais se aproximaram da genialidade, mesmo assim não sabiam tudo, né? Eu sempre cito o Leonardo da Vinci, que sabia fazer quase tudo, né? Mas ele não sabia tudo. Imagina nós aqui, né? Com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento, não sabemos. O nosso conhecimento é muito parcial. Sempre bom lembrar isso aí, tá bom? Então por isso que é sempre bom aprender, tá? E quais as palavras que eu não conhecia, que estavam no texto, né? Então, guando, né? Que é como se fosse tipo uma ervilha, né? Tipo uma ervilha chamada como conhecido como andu, ervilha do pombo, feijão guando, feijão boê, tá? Que é tipo uma leguminosa arbustiva e tem origem na África tropical ocidental e é cultivado na Índia desde a antiguidade, né? Então tipo como se fosse uma ervilha, tá? É parecido com a ervilha aí no caso, tá bom? E a muganga, né? A muganga é chamada assim na Ilha da Madeira, né? É conhecido como mogango ou bugango também, né? Nos Açores, nas Canárias e algumas regiões do Brasil de colonização açoriana, tá? São as ilhas africanas. Então, no caso, né, no Brasil ele é conhecida como moranga, né? Que é aquela abóbora meio amarelada, né? Redonda, né? Tá? É a moranga, tá bom? Então é a muganga do texto aí que aparece, né? Então são nomes vulgares com origem na língua, provavelmente língua Kikongo, né? Que é a língua falada em Angola, né? Uma das línguas, né, que é falada em Angola, misturada com português, da origem português, né? Nós sabemos disso, nosso português é afro, né? É um pouco afro, né? A gente sabe, eu acabei de falar a palavra, né? Muganga, né? Enfim, vem do Kikongo, tá? Que no Brasil a gente chama muitas vezes de moranga, mas é a mesma coisa, tá? São variações da língua, tudo bem? Da influência banta no Brasil, como eu acabei de falar, tudo bem? Então seria algumas variedades de abóboras da espécie Curcubita máxima, também conhecida como abóbora amarela, tá? Tá bom? Então você vai no mercado ver aquela abóbora amarela, é a tal da moganga que aparece no texto aí. Pra gente aqui, né? A gente chama mais de moranga. Tudo bem? E a última palavra que eu não conhecia é o tal do tareco, né? Que é um biscoitinho. Meu pai gosta de comprar esse biscoito, né? Eu não sabia que se chamava tareco, amareladinho, né? E ele tinha um tempo aí que ele tava mandando para cá direto. Meu filho gosta muito. E as minhas enteadas também comem, né? E eu andei pesquisando, ele é um biscoitinho que é feito de firme, né? Feito de farinha de trigo, ovos e açúcar. E a massa dele é pingada na forma antes de assar, dando um formato de disco. O tareco ele é parte da cultura popular do Nordeste, né? E existe há muito tempo já, né? Então o tareco, ele, como eu falei, eu andei pesquisando, alguns dizem que é de origem pernambucana, né? Mas obviamente que tem a influência africana aí, né? Somente banta, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Os bantos eles se localizaram no Brasil inteiro, né? Os bantos, né? Os iorubás e alguns outros grupos que ficaram mais na parte da Bahia, né? Salvador ou no Maranhão, né? Alguns grupos mais isolados, os Jejes, né? Os iorubás, como eu acabei de falar, os Haussás, né? Esses se localizaram em algumas regiões, né? Agora, os bantos estão no Brasil inteiro, no Rio, São Paulo, né? O Nordeste, então, tirando da Bahia, né? É essencialmente banto, né? Pernambuco, então, é muito banto, né? E como Alagoas era junto, né? Colado ali com... Era parte, né, de Pernambuco, então essa influência banta também está em Alagoas, né? Aí no caso, tá bom? Tudo bem? Então, o tareco, né?
um alimento bastante consumido lá no Nordeste, um biscoitinho, né? Aí no caso, ok? Tá? E a última questão, tá, gente? Ela era pessoal, né? Então não dá para eu chegar aqui e dizer, olha, o título do poema é esse. Não. Obviamente que se eu fosse dar um nome pro poema, né? Eu nem saberia, na verdade, colocar uma palavra de origem africana, né? Que, que cobrisse, né, o título que está ali, que está excelente, que é Quitutes, né? Excelente o título do poema. Mas cada um de vocês, né, teria criatividade de criar um título, né? Eu colocaria gostosuras, né? Mas aí não seria uma palavra de origem banta, né? Porque é tudo muito bom, né? O que aparece ali, né? Com um devido cuidado. No final, né, do texto eles brincam, né, com a questão da cachaça na moringa, né? Que aí o cara que gosta tem que maneirar mesmo, senão ele fica, como tá dizendo aqui, zonzo, né? E o empanzinado, que é uma palavra muito comum. A minha mãe, falecida mãe, ela gostava de usar, fulano tá empanzinado, né? Que é uma palavra de origem africana e eu pessoalmente nem sabia, né? Zonzo, né? A pessoa que tá tonta, né? Da birita, né? Da cachaça aí, no caso, fica zonza, uma palavra também de origem banta. E isso é maravilhoso, né? A cultura que se formou no Brasil, né? O nosso português é muito diferente do português de Portugal, muito mais criativo. Enfim, a gente é um povo muito criativo. E a gente é o que é por causa dos africanos que vieram como escravos para o Brasil, né? A gente sempre tem que lembrar disso, que eles não vieram a lazer, né? Eles não vieram porque queriam, eles vinham porque eram escravizados. E pro bem nosso, né? Nosso aqui, brasileiros, eles vieram, né? Mas foi mal para eles, isso aí é óbvio, né? A escravidão não foi bom para o africano. O africano tinha que ficar lá na terra dele, né? Assim como o português tinha que ter ficado na terra dele. Mas a história se desenvolveu, não tem como voltar no tempo, né? E a gente também seria só índio, né? Se os europeus não tivessem vindo para cá, né? E eles trouxeram uma cultura muito rica também, né? Os portugueses, depois vieram outros, os imigrantes, né? Então isso é o que é o Brasil hoje em dia, né? A gente sempre fala nisso, né, do mito das raças, que nem existe raça, né? Raça quem tem é cachorro, né? A gente falaria hoje em dia das etnias, né, primordiais, o índio que já estava, o branco e o africano que chegou depois. E depois vieram outros, né? Os italianos, os espanhóis, os mais portugueses, né? Enfim, os japoneses, os chineses, né, que estão aqui no Brasil, né? E a gente é um povo diferente porque a gente acolhe muito bem, né? Os povos que vêm de fora. Nós somos educados com quem vem de fora, porque a gente está acostumado desde o início que nós somos uma tremenda uma mistura, né? Nós somos miscigenados, nós somos misturados. É isso que uma atividade como essa tenta mostrar pra gente, que atitudes imbecis como daquele camarada lá que, né, desses camaradas que estão, né, discriminando as pessoas na rua, xingando as pessoas pela cor da pele, né, pela etnia dela, né, isso é coisa de gente da cabeça oca, né, que não deve nunca ser valorizado, porque a gente é uma tremenda de uma mistura, né, nós somos mestiços, né, a gente sempre fala isso, eu sou branco, a minha pele é branca, mas o meu cabelo, né, denuncia a minha origem africana também, né, meu pai negro, né, minha avó também, na parte do meu pai, meu tataravô, que diziam que era preto que nem um saci, né? Minha mãe falava, né? Meu tataravô, enfim. E a gente não tem que discriminar ninguém pela cor da pele, isso é uma coisa, né, imbecil, né? E não deveria nem ser mencionada, né? E se as instituições fossem mais sérias, com certeza um cara desse que faz essas barbaridades que a gente vê diariamente aí por causa da cor da pele da pessoa, né? E ficava trancafiado pelo resto da vida, porque não serve para viver em sociedade um camarada desse, né? Sem perdão, né? Não tem que ter perdão para esse tipo de coisa, para racismo, discriminação, né? E outras coisas bárbaras que a gente assiste por aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da correção, tá? Então, jovens alunos do Ulisses, né? Corrijam a atividade. Já falei isso para vocês, aqueles que não estão acompanhando, por favor, vamos acompanhar as aulas, vamos se animar, tá? O mundo continua, a vida continua, a gente está aí com uma situação difícil no país, mas vocês precisam entender que o ano vai continuar desse jeito, né? Provavelmente não haverá retorno. Se houver, vai ser bem pouco, né, gente? Bem no finalzinho do ano aí, a gente sabe disso. Não há segurança ainda para retorno, todo mundo sabe também, né? E a gente tem que aprender, a gente tem que continuar, né? Vocês não podem perder um ano assim do conhecimento, né, tá? Isso é importantíssimo para a vida de vocês futura, tá bom? Estou aqui, tá, gente? Dá um joinha aí quem
é meu passe aí no YouTube, tá, gente? Os meus seguidores, bom, dá um joinha, compartilha. Agradeço muito de coração, vocês moram no meu coração. Aos meus alunos do Ulisses Guimarães, façam correção, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Se cuidem.